A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje está lá em João 6. João 6, 66. João 6, 66. Diz assim, vamos até o 68. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Algumas versões dizem assim: nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, agradecer pela palavra dele, que é vida sobre as nossas vidas. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Senhor, que essa palavra possa, Senhor, alcançar os corações das pessoas que estão aqui presentes na tua casa, das que estão nos assistindo, Senhor. Que a tua palavra venha entrar, venha penetrar no mais profundo do nosso coração. E nós te agradecemos pela tua palavra. Porque através dela nós sabemos que nós não temos para onde ir a não ser para o Senhor. Porque só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Por ela nós reconhecemos que Cristo é o Santo de Deus. Muito obrigada pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, conduz essa reunião, conduz a minha vida, conduz esse culto agora, Senhor, nós te chamamos. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nas nossas vidas, tu és bem-vindo em cada casa que está assistindo agora esse culto. Entre, Senhor, e venha guiar os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Essa palavra mexeu muito ao meu coração desde quando a pastora disse a respeito do que Deus é o nosso refúgio, que é o tema da nossa campanha de quarta-feira. E o que me chamou a atenção nessa palavra, quando Deus me entregou ela, é crido e conhecido. Foi o que Pedro disse para Jesus. Nós temos crido e conhecido. Crer e conhecer. Precisamos crer que Cristo é o Filho do Deus vivo. Precisamos conhecer e reconhecer a autoridade dele sobre as nossas vidas. Precisamos reconhecer que ele é o nosso Senhor, que ele é o nosso Salvador, que ele é o nosso libertador, que ele é o nosso galardeador, que ele é o nosso único refúgio. Naquele momento, quando Pedro disse isso, ele estava reconhecendo: para onde eu vou, meu Senhor? Para onde eu vou? Eu não tenho para onde ir. Quem mais vai me dar a palavra de vida eterna? Quem mais vai me dar salvação? Quem mais vai fazer isso por mim? Crer. Eu creio que crer é igual a ter fé. Não uma fé de palavras. Sabe aquela fé de palavras que você fala assim: não, eu creio. Creio. Quando você vai falar de Jesus para alguém: não, eu creio. Eu creio que Deus pode fazer. Mas na verdade a pessoa está falando só com a boca. O coração dela está tão distante. Ela está tão sem fé. Ela está simplesmente verbalizando. Verbalizar errado? Não, muito pelo contrário. Nós devemos sim verbalizar, mas nós devemos também conhecer e crer de verdade. Não crer apenas de palavra. Teve um pastor que veio aqui na campanha do começo do ano e disse isso. Que a nossa fé não deve ser fé apenas de palavra. Deve ser aquela fé viva, aquela fé eficaz, aquela fé sem duvidar. Aquela fé que você crê e conhece quem faz. Aí veio um exemplo na minha mente. Vamos marcar de combinar de fazer uma janta. Vamos marcar para 7h30, tá bom. Aí a gente convida ali o pessoal para ir. Aí dentro desse pessoal tem uma pessoa que a gente vai falar assim: ele não vai chegar às 7h30. Ele não é pontual. Eu creio que ele não vai chegar às 7h30. Por quê? Porque eu conheço aquela pessoa. Eu conheço e eu sei que ela não vai chegar às 7h30. É assim que nós devemos ser a nossa vida com Cristo. Nós devemos conhecer a Cristo. E como eu conheço a Cristo? Aqui, na palavra dele. No alimento que é dispensado aqui. Toda quarta, todo domingo. Nas orações. No desafio da palavra que a igreja lançou esse ano. Da gente ler a palavra. Está aqui, ó. Deus reveladinho. Bem aqui, na minha e na sua casa. Todo mundo tem acesso a ele.
É só ler. E é assim que eu o conheço, é através da palavra, é através da escritura. E eu conheço ele e creio. Porque se ele fez aqui, ele vai fazer na minha e na sua vida também. Ele vai fazer, por quê? Porque assim, eu vejo assim, acho tão bonito que Pedro se posicionou pelos 12. Eu vejo isso pelo verbo, porque ele disse assim, ó, lá no 67 ele fala assim, Jesus, ele respondeu a Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Ele se levanta pelos 12 e fala, para onde que a gente vai? Não tem para onde não. A gente vai ficar aqui mesmo, perto do Senhor. Para onde nós iremos? Eu vou contextualizar um pouco de João 6, e quando chegar na sua casa, ou você que está em casa após o culto, leia João 6. É um livro muito bonito, é um capítulo muito bonito. Começa com a multiplicação dos pães. Eu gosto de saber o pré-texto, o texto e depois o desenrolar. Começa com a multiplicação dos pães, aquela multidão seguindo Jesus. Jesus fazendo aquele tanto de milagre. Começa por aí, de repente vem Filipe, o racional. Senhor, já está tarde, como é que esse povo vai comer? Olha o tanto de gente. Aí ele começa a fazer conta. Vai gastar tantos denários, vai gastar tanto em dinheiro para alimentar esse povo tudinho. Aonde que a gente vai arrumar lugar aberto para alimentar esse povo? Aí o outro fala, não podemos despedir a multidão. Como é que a gente despede a multidão na hora dessa? Não tem como. E agora? Aí veio André. Naquele momento, quando André apresenta para Jesus, Senhor, tem uma pessoa que tem 5 pães e 2 peixes. Naquele momento, André reconheceu que Jesus podia fazer um milagre, com aquele pães e peixe. Diferente de Filipe, que falou assim, não é muita gente. Mas Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus já sabia o que ele ia fazer. Ele já sabia o que ele ia fazer. Ele só queria compartilhar e ver a reação dos discípulos. E André falou, está aqui, Senhor, achei um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Porque naquele momento André falou assim, ele é o meu refúgio. Eu já vi ele multiplicar o pão. Eu já vi ele multiplicar o peixe. Eu já vi ele curar o enfermo. Ele pode fazer. Ele pode fazer. E naquele momento ali, Jesus realmente pegou aquele pão, pegou aquele peixe, pediu para a multidão toda sentar. E foram alimentados 11.000 homens, com 5 pães e 2 peixes. 11.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E sobrou, porque eles carregaram cestos cheios de comida para trás. Então, o texto de João 6 já começa com essa multiplicação. Depois disso, Jesus passou, na verdade, os discípulos passaram para o outro lado do mar. Jesus ficou. À noite, ele veio andando sobre as águas. Aí os discípulos, que isso, é um fantasma? E ele, não, tem de coragem e bom ânimo, sou eu. E aí eles receberam no barco. Amanheceu. Eu amo a narrativa do João, que ela parece que é uma sequência. Amanheceu. Aí a multidão procurando, cadê Jesus, cadê Jesus? Ficaram sabendo que ele tinha passado para outro lado. Aí eles já pensaram, os discípulos foram ontem, ele não foi. Já começaram a pensar, como ele foi? A multidão pegou os barcos, foi toda atrás de Jesus. Quando chegou atrás de Jesus, Jesus falou assim, vocês vieram pelo pão físico. Vocês vieram saciar a fome de vocês. Mas eu tenho algo para dizer para vocês. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a salvação. Aquele que comer de mim e beber de mim terá a vida eterna. E naquele momento Jesus começa a falar da vida eterna. E aquele povo parecia não entender. Parecia que tinha um bloqueio na mente deles, porque eles falavam assim, os nossos pais tiveram um sinal, os nossos pais alimentaram do maná no deserto, e a gente, qual é o sinal que o Senhor vai dar? Gente, quando eu li isso, eu pensei, eles estão de brincadeira, né? Jesus acabou de multiplicar o pão, curava as pessoas, que sinal o Senhor vai dar? Mas às vezes nós somos assim. Jesus, Deus está ali dando sinal, e a gente, Senhor, cadê meu sinal? Cadê meu socorro? E Deus está ali, gente, ela não está enxergando, não? Ela não está vendo que eu estou ali, não? E aquele povo não conseguia ver. E Jesus continuou falando, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí, quando ele terminou o discurso, a multidão falou assim, que dura palavra. Nossa, ele tem palavra dura. Essa palavra é dura de aceitar. E ele debandou. A multidão foi embora. Cada um foi para um canto. Os discípulos de Jesus, não os 12, os que estavam seguindo, achou a palavra dura demais, pesada demais. Foi-se embora. Aí, nesse momento que Jesus chegou e falou assim, vocês querem ir também? Vocês querem ir embora também? E Pedro captou a mensagem.
Pedro levantou e falou assim, não, para onde que eu vou? Para onde que nós vamos? Quem vai nos dar a palavra de vida eterna? Quem, Senhor, vai nos dar a palavra de vida eterna? Por isso que eu falo para vocês que foi dito aqui em cima, sabe, Deus não é homem, e nem filho do homem para que se arrependa. Homem nenhum pode te dar a vida eterna. Homem nenhum pode ser o seu refúgio. Homem nenhum é capaz de falar assim, ó, Daniela, vem cá, eu vou te dar a vida eterna. Não, não pode, porque isso não é coisa de homem, isso é coisa de Deus. E Deus não é homem. Foi dito aqui na semana passada, ele não é homem nem filho do homem para que se arrependa. Por isso que ele não se arrepende de nada que ele disse. Porque ele não é homem. O homem não pode te garantir a vida eterna. O homem não pode te dar nada. Você não precisa seguir homens, você tem que seguir a Deus. E aqui em cima, nesta igreja, vocês têm sido alimentados com a palavra de vida eterna. Porque nós temos subido aqui em cima e dito que Deus é o pão da vida. Nós temos subido aqui em cima e dito que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é o nosso socorro. Aqui vocês têm sido alimentados espiritualmente, como Jesus queria que aquela multidão fosse alimentada. Por isso, Ele não é homem, Ele é Salvador, Ele é libertador, Ele é resgatador. E lá no Salmo 27 também, que já foi falado aqui, meus irmãos, eu quero dizer, a palavra de Deus, ela tem que entrar nos nossos corações. Então, quando a pastora Eunice, o pastor Silvio, qualquer um que sobe aqui em cima para pregar a palavra de Deus, nós temos que abrir os nossos ouvidos e abrir os nossos corações, porque nós vamos ser alimentados pela palavra de Deus. E lá em Salmo 27, diz que o Senhor é minha luz, é a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a minha fortaleza, de quem me recearei? A presbítera Viviane pregou sobre isso. Então, se vocês analisarem, é como aquele cubo mágico, eu não canso de dizer isso. A palavra de Deus vai se encaixando. Deus, semana a semana, Ele vem trazendo uma mensagem. Semana a semana, Ele vem nos alimentando, dizendo, eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza. Presta atenção no que está sendo dito. Presta atenção no que os profetas estão dizendo. Presta atenção no que minha palavra tem falado com vocês. Aquele que conhece a Deus, faz dele o seu refúgio. Se você conhece a Deus, você vai fazer dele o seu refúgio. Crer e conhecer. Zaqueu. Que palavra, pastor Silvio? Zaqueu. Zaqueu creu e conheceu. Primeiro ele subiu na árvore. Ele já tinha ouvido falar. Já estava conhecendo quem era Jesus. Quando Jesus passou, ele viu com os próprios olhos dele. Naquele momento que Jesus falou assim, desce daí, Zaqueu. Ele creu. Ele creu que Deus, que Jesus poderia mudar a vida dele. Ele falou assim, é meu único refúgio. É minha única solução. Ele creu que Jesus poderia mudar a vida dele e recebeu Jesus como o convidado mais ilustre. Eu achei isso maravilhoso. O convidado mais ilustre que eu posso ter na minha casa é Deus. É o Espírito Santo. É Jesus. E eu saí aqui domingo com meu coração cheio de alegria e orando ao Senhor, dizendo, Senhor, entra na minha casa. Não cantei a música, pastor. Senhor, entra na minha casa. O Senhor é o meu melhor convidado. O Senhor é o convidado mais ilustre. O Senhor é o convidado de honra. Eu estendo o tapete para o Senhor, entra, transforma a minha casa, transforma a minha vida. Aí vocês podem estar pensando, Pedro, quando ele disse assim, para onde iremos? Porque eu pensei isso. Pedro estava sem opção de onde ir? Não. Não estava. Naquele momento, Pedro viu que a única opção era Jesus. Não tem outra opção para a gente, meus irmãos. Não tem. Não tem outro caminho, não tem outro refúgio, não tem um atalho. O caminho é Deus. O caminho é esse. Esse é o nosso único caminho, a nossa única opção de vida eterna. Não é fácil fazer de Deus nosso único refúgio. Não, não é. Não é. O pastor disse aqui que a gente tem essa mania, e tem, porque eu tenho, de depender das pessoas. Ah, o gerente vai me ajudar a resolver. Ah, eu conheço um irmão que pode me ajudar. Ah, eu conheço um advogado. A gente lembra de tantas pessoas, aí depois que a gente vai orar. Já viu que eu lembro de todo mundo? Eu faço assim a listagem, todo mundo vem na minha mente. Aí depois eu vou orar. Uai, se ele é o convidado ilustre, ele deveria ser o primeiro a vir na minha mente, quando eu preciso de um socorro, de um refúgio. E por que ele não tem sido o primeiro? Por que eu tenho dependido das pessoas? E devemos lutar as nossas lutas. Isso é crer e conhecer. Se eu conheço a Deus, se eu creio em Deus,
eu vou lutar as minhas lutas. Tem lutas, como foi dito aqui, que é só você e Deus. É só você e Deus. E eu tenho aprendido muito ainda nessa quarentena, que tem o meu currículo Lattes com Deus tem aumentado. É cada luta que eu falo assim, gente, não, essa não vai. Aí eu tento acionar a minha rede de oração. Eu tenho uma rede de oração. Que eu sei que são pessoas que eu posso contar que elas oram. É errado ter isso? Não. O meu socorro, às vezes, por exemplo, é Deus. Mas eu ligo para a pastora, ligo para uma amiga minha. Gente, me ajuda em oração. É a minha rede de socorro. Eu costumo brincar. É a minha rede de socorro. Mas tem hora que é só você e Deus. Tem hora que você olha e fala assim, Senhor, é nós dois agora. Agora não tem jeito não. Agora é eu e o Senhor e não tem mais ninguém. E é nesse momento que a gente conhece e crê verdadeiramente nesse refúgio seguro que é Deus. Por isso que nós devemos conhecer o nosso Deus. Lá em Oséias 6:3, Oséias 6:3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Assim como o sol nasce todo dia, ele vai voltar. Está escrito aqui na palavra dele. E ele descerá sobre nós como chuva, chuva seródia, que rega a terra. Conheçamos, é uma ordem, conheça e prossiga em conhecer esse Deus. A gente só faz de Deus nosso refúgio quando nós o conhecemos. Quando você tem certeza que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador. Essa semana, como sempre, toda vez quando a pastora me chama para vir aqui, que eu preparo uma palavra, a palavra testada em mim antes. Impressionante, a palavra testada em mim antes. E assim, é muito conturbação. Eu sei que eu sou uma pessoa difícil. Eu reconheço. Eu reconheço, isso é fato. Mas assim, parece que vinham umas coisas tão difíceis na vida da gente. Tem umas 2 semanas para cá que eu tenho passado umas lutas tão difíceis, tão complicadas, que parece que não resolve. Quanto mais eu tentava resolver, o trem mais ia tomando proporção. E o trem deu um fogo de montura e estourou. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí, inclusive, consegui resolver hoje pela manhã. Começaram a resolver as coisas. Aí, na segunda-feira, eu já estou trabalhando já na escola, né? Aí eu peguei na terça, foi na terça-feira, segunda ou terça, não lembro. Só sei que eu me levantei, fui para um canto, lá onde era a minha antiga sala. E eu falei assim, Senhor, eu tenho escutado, desde quarta-feira, que o Senhor é nosso refúgio. Eu preparei uma palavra sobre isso. Que o Senhor não é homem para que minta. Eu escutei isso. Eu escutei dizer que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu escutei sobre o Salmo 27, que eu não preciso temer ninguém. E agora, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Na tua palavra está escrito, Senhor, traga à memória aquilo que te dá esperança. Por isso que nós devemos comprar essa ideia, aceitar esse desafio da palavra de Deus, porque eu comecei a lembrar, o Senhor diz que o Senhor não é como os deuses pagãos. Os deuses pagãos têm olhos, mas não vê, têm ouvidos, mas não ouve. O Senhor tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, e a sua mão está estendida para me abençoar, não está recolhida, está na tua palavra. E hoje, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, seja o meu socorro. Seja o meu socorro. Eu creio, assim como Pedro creu. E eu te conheço, porque se o Senhor fez na vida de Pedro, na vida de tantos, o Senhor pode fazer na minha vida também. Me ajuda, Senhor, me socorre. E ele veio uma paz que entrou no meu coração e eu voltei a trabalhar. E as coisas foram se ajeitando. 100%? Não, mas quando a gente ora, muda a gente, muda a situação, muda tudo. Até o nosso olhar passa a ser diferente. E eu comecei a proclamar o dia todo a palavra do Senhor. O dia todo. Então nós devemos confiar que Deus é a nossa única opção. Não tem outra opção. Não tem outra opção para nós, meus irmãos. O povo que conhece o seu Deus é forte. Lá em Daniel 11:32, nós vamos encerrar aqui, Daniel 11:32, diz assim, ó. Mas o povo que conhece o seu Deus, a segunda parte do versículo, se tornará forte e ativo. Gente, quando eu li isso, eu falei, eu sou forte, eu sou ativa, eu conheço o meu Deus, eu tenho lido da palavra dele, eu tenho me alimentado dele. E ele não é homem para que minta, eu tenho repetido direto, o Senhor não é filho do homem nenhum para que minta. Está aqui, ó, se Pedro te conheceu, eu vou te conhecer. Sabe, Senhor, faça de Deus o seu refúgio. Meus irmãos, faça de Deus o seu refúgio. Se torna forte, se torna ativo.
Se torna uma pessoa ativa. E eu falei assim, eu vou derrubar essa muralha sim. Eu vou derrubar esse gigante sim, porque eu sou forte. Está escrito na palavra dele, não na minha força, mas na força dele. É um povo forte. Eu quero dizer, a igreja menonita é constituída de um povo forte. Um povo ativo. Um povo que tem Deus como seu refúgio. Por isso que essa noite, o meu recado para vocês é crer e confiar. Como Pedro disse, nós cremos. E conhecemos, aliás, crer e conhecer. Conheça a Deus. Se esforce em conhecer a Deus. Se esforce em conhecer a Deus, porque quando você o conhecer, você vai ser forte, você vai ser ativo. Ninguém vai te engambelar. Eu costumo dizer que é baba de calango, ninguém vai te passar baba de calango. O povo que conhece Deus, ele sabe onde ele vai. Ele sabe direitinho onde ele vai. Quando a angústia tomou conta do meu coração, eu sei direitinho para onde eu corri. Direitinho. Eu cheguei em casa e compartilhei com o Reinaldo. Falei, eu sei para onde eu vou. Aí minha mãe falou assim, de vez em quando você dá umas sumidas, Daniela, aí eu vou para dentro do quarto. Porque eu vou lá ter o meu secreto com Deus, porque Ele é o meu refúgio. Então essa noite eu venho aqui para dizer para você que está nos assistindo, para você que está aqui presente, você que está em casa, faça de Deus seu refúgio. Sabe, eu te convido a fazer como Pedro, crer e confiar. E não querer outra opção. Não queira outra opção. Não queira pegar um atalho. Não queira pegar um caminho mais fácil. Não existe. A nossa única opção é Cristo. Ele é a nossa única opção. Ele é o nosso passe para a vida eterna. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Deus.